Este não é só um documentário, é um encontro com a história que não está nos livros, com os saberes que resistiram ao tempo, com vozes que ainda ecoam, mesmo quando o mundo insiste em não escutar. A história que você vai ver é contada por quem a vive, uma família indígena que saiu da aldeia, mas nunca se afastou de suas raízes. Porque resistir para esse povo não é escolha, é parte de quem se é. Kanam patashi petoi baixo chena pokayare arna petoi fuhu ya petoi akwan arna petoi sarada sobihare. Nós somos o grupo indígena Patamionã Pataxó, que significa Família Pataxó. Eu me chamo Aleph e meu nome indígena é Quanri Pataxó. Eu me chamo Indiara Silva de Jesus. Meu nome é Aira de Saira e eu sou do povo Pataxó. Nosso foco do nosso grupo é tirar um pouco da visão folclórica que as pessoas têm sobre os indígenas, né? Principalmente nós que estamos nessa região metropolitana. E nós trazemos aqui essa riqueza cultural, né? Nós somos um grupo também, né? Apesar de ser um grupo familiar, nós trazemos um pouco dessa visão multiétnica também. Então, às vezes, nós convidamos membros de outras etnias para trazer uma riqueza para o nosso trabalho. O significado do nome do povo Pataxó, ele vem do barulho que a água bate na pedra, que faz o pataxó, que significa, né, que o barulho que bate na água, que desde antigamente os anciões que contavam essa história para nós. Nosso pai era um artesão nato, né? Ele fazia cadeiras de cipó, sofá, né? Lá na aldeia que a gente morou, a primeira aldeia, que chama Curumuxatiba, né? No extremo sul da Bahia também. Antes, a gente vivia numa vida assim bem carente, né? Em uma aldeia chamada Meio da Mata. Então, junto com os meus tios, a minha família, então a gente vivia uma vida bem assim difícil, né? A situação bem difícil. Os meus irmãos, eles faziam, como a gente trabalhava, né? A gente vivia do artesanato desde cedo, a gente vivia assim, do artesanato, da pesca, né? O rio lá é bem parecido com esse daqui que a gente teve no nosso cenário aqui. A gente pescava, plantava e fazia artesanato, né? E a situação era difícil porque a gente comia o que a gente plantava, né? Não tinha acesso a outras coisas. Eu já nasci aqui em Camaçari, né? Já nasci nesse território. A minha mãe, ela veio da aldeia de Coroa Vermelha quando ela tinha uns 20 e poucos anos, eu acho. Ela veio com o meu pai, ela conheceu meu pai lá, meu pai é de Cruz das Almas. E aí eles se conheceram e viram para cá por oportunidade, porque lá em Coroa Vermelha, as formas de ganhar dinheiro era só com o artesanato. Só que quando tem muito artesanato, quem vai comprar se já tem, todo mundo tá vendendo artesanato. Então era muito difícil se manter lá. E aí ela veio para cá tentando buscar oportunidade, né? Para a gente ter acesso a um arroz, um café, né, um açúcar, a gente tinha que... Meus irmãos passavam 3 dias na mata, né? Eles iam acampar, né? Eles faziam tipo um acampamento. Ele ia só na farinha e o óleo, né? Que eles ficavam lá, fazia tipo uma farofa assim, né? Com óleo cru mesmo, com a farinha, e ficava 3 dias, né? Trabalhando lá para poder ajudar, né, a família.
Aí eles faziam artesanato e quando chegava ainda com fome, coitados, né? Aí ia trocar esse alimento em uma aldeia mais próxima, né? Que tinha umas pessoas também que tinham vendas, né? Que não era não indígena também. Eu sinto muito falta disso, de não ter vivido na minha aldeia, porque eu sinto muito falta mesmo da cultura, até na escola, porque eu não aprendi a minha língua materna, Pachorrã, por vir para cá, por morar aqui. Mas aí, como que eu aprendi as músicas, os cantos? Minha família toda, da minha mãe, ela é indígena de Porto Seguro, então todo ano a gente está lá. Todo ano a gente está lá nos eventos que tem o Araguaquissã, que é o casamento indígena, o batismo, tem vários eventos que a gente sempre está lá, fora os acampamentos que luta pelas causas indígenas que a gente também vai. E eu acho que para mim é um pouco diferente do que da visão deles, né? Porque eles sentem falta da aldeia, mas eles já viveram lá. Eu nunca vivi lá. Então eu sinto uma falta de algo que eu nunca vivi, mas é como se estivesse dentro de mim. Aí eles trocavam, né, essa mercadoria por alimentos, só que era pouca coisa, né? Eles traziam muita coisa, acabavam trocando por pouca coisa. E esse sofrimento deles é muito triste, né? Até quando eu lembro hoje, eu fico assim triste um pouquinho porque foi o que eu vivi, entendeu? Minha vida não foi fácil lá na aldeia, porque tinha dificuldade de várias coisas. E nisso, graças a Deus, as coisas vão mudando, né, gente? Esse sofrimento, graças a Deus, acabou, né? E todos nós crescemos, estudar, hoje cada um tem o seu pedaço de terra, né? Trabalha, cultiva, outros vivem de artesanato até hoje. E hoje, na aldeia também, né? Não vou falar que nós somos privilegiados hoje, que nós não somos, né? A nossa luta ainda continua, né? Pelas causas da terra e sempre vai continuar, né? Essa desigualdade, né, social sempre vai existir, independente do lugar e de região. Então, hoje, a gente tem mais uns privilégios, né, para a gente conseguir, né, a venda de artesanato. No meu caso, né, que eu conquistei minhas coisas, eu acabei vindo, né, para fora. Não é que na aldeia também a gente não tem apoio, que a gente tem, entendeu? Mas assim, foi uma opção minha vir para fora da aldeia, então isso me ajudou, né? Assim, me fortaleceu um pouco. Na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, eu tenho a raiz para curar. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus que nos vem trazer a luz. No início, foi muito difícil, né, para a gente conseguir adaptar, porque na aldeia a gente tem uma estrutura, né, toda a estrutura, um apoio da família, tudo isso, né. Aí deixando a aldeia assim, para poder vir para cá, no início foi um pouco sofrido, né. Eu mesma ficava bem triste, às vezes eu chorava, né, ficava bem triste, mas com o tempo a gente foi acostumando, né. Na minha opinião, viver na cidade é um pouco difícil, porque além da nossa saudade que a gente fica do nosso território, da nossa aldeia, do nosso povo, a gente tem muitas dificuldades que a gente enfrenta hoje em dia, até mesmo, né? No século XXI, com a tecnologia, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades com o preconceito e com os olhares meio negativos das pessoas. Já tive muito caso de preconceito e discriminação que eu já sofri, principalmente por parte da escola, porque eu já não estudo mais na aldeia, eu já moro aqui na cidade, então na escola que eu estudo não tem indígenas. E eu já sofri sim muitos ataques, às vezes, comentários desnecessários sobre a minha cultura, sobre meus trajes, sobre as minhas experiências. E às vezes quando vem um comentário de uma pessoa que eu acho que ela não quis dizer por mal, assim, por falta de informação, geralmente eu explico, eu tento fazer a pessoa entender o que acontece, o que é a cultura, o que são os meus trajes, as coisas, para ter um conhecimento a mais. Querendo ou não, começa uma vida nova, né, aqui.
Aí a gente acaba se habituando com esse costume, né? Nós indígenas somos ricos, né? Pela forma que vivemos, né? Só de você ter o índio em si, ele não é ambicioso, entendeu? Ele não pensa em fazer riquezas, entendeu? Ele trabalha para sobreviver, né? Para ter uma vida melhor. Lógico que hoje tem vários índios que é advogado. Eu sou mesmo que ela é advogada, ela mora em Brasília, né? Fizeram faculdade, tem vários irmãos que fizeram faculdade, né? Mas é opcional também, né? Você quer viver uma vida melhor, você, lógico, você vai estudar, né? Você vai se profissionalizando para ter uma vida melhor. Mas nem todo mundo quer, né? Às vezes as pessoas preferem morar na aldeia, porque se acham um pouco seguro ali, aí preferem ficar ali naquele lugar mesmo, né? E outros preferem sair porque quer uma vida diferente, ou quer viver uma maneira diferente, né? A gente, nessa nossa vida assim, aventureira, aí a gente viajando, conhecendo várias pessoas legais, entendeu? Aí nisso a gente acaba nos acostumando, né? Com o tempo a gente vai nos acostumando. Como é a minha história, existe vários indígenas também, que sai da aldeia, casa, né? Vai morar fora e acaba se habituando nessa vida, né? Só que nós, no meu caso, a gente tenta preservar a cultura, né? Por mais que a gente esteja fora e tudo. Então isso nos faz sentir melhor, né? A gente está sempre junto com a minha família, né? Não moro sozinha aqui, moro mais com meus irmãos e sobrinhos. Então a gente junto acaba aquela saudade, né? A gente sempre tenta manter a nossa cultura viva nos nossos trajes, nas nossas pinturas e no nosso jeito de ser. Uma família mais perto, você acaba tendo aquele aconchego melhor, né? E acaba se habituando no lugar, entendeu? Então hoje pra gente tá bem tranquilo aqui. Nós somos um grupo familiar, né, chamado Patamionã Pataxó, que significa família Pataxó. E o que acontece? Nosso foco de atividade é justamente crianças, né, que estão na base educacional. Nosso foco principal é tirar essa visão folclórica que eles têm dos indígenas, né? Que o indígena só vive dentro da aldeia, a aldeia geralmente é dentro do mato, que a gente mora longe, afastado da civilização. Então a gente traz essa visão desse indígena contemporâneo, esse indígena dos dias de hoje. E com isso o que a gente faz? A gente mostra para ele os nossos costumes, a gente faz com a didática próxima da realidade deles, para que eles entendam que o indígena ele preserva a sua cultura, mas ele também é atual. Ele conversa normalmente em português, ele usa das tecnologias como um celular, um computador, nós usamos roupas também, né? Então a gente mostra isso aos pouquinhos para ele, lógico, com a educação positiva, né? Para que eles vão aprendendo aos pouquinhos e vão pegando essa percepção do indígena de hoje. Sou Flávia Marques, sou psicóloga, cantora, compositora e sou também uma das guardiãs desse espaço chamado Reserva Uirapuru. A Reserva Uirapuru é um nome onde a gente se inspirou, que é um nome indígena, né? Que foram os primeiros povos que habitaram aqui, principalmente esse espaço. Então a gente tem como obrigação nossa estar sempre acolhendo esses povos aqui nesse espaço, onde eles também possam estar mostrando a cultura deles para as escolas que a gente recebe, para os grupos universitários e para todos os povos que querem, com respeito, conhecer esta cultura linda. Quando a gente leva o conhecimento, os nossos saberes indígenas, principalmente para as escolas, isso contribui muito com a educação um pouco das crianças e também com o nosso desenvolvimento, porque a gente não deixa a nossa cultura morrer, de certa forma, porque sempre a gente está conversando sobre a nossa cultura, falando das nossas vivências. Como a gente foca muito nessa parte de crianças, né, essa base educacional, a gente precisa fazer algo que seja lúdico.
né? Então a gente traz as nossas vestimentas, a gente traz músicas para eles conseguirem participar também. É tanto que na realização do nosso Auê, né, o Auê é o nosso ritual sagrado, né, a nossa roda de música e dança que a gente faz. A gente inclui elas para que elas participem junto com a gente. A gente canta nossas músicas em português para que eles consigam cantar e repetir com a gente, para que eles tenham essa participação, essa vivência, como a gente chama, né? E aí elas participam com a gente do nosso Auê. Logo após a gente fala um pouquinho sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos com eles, e eles vão perguntando, né? Naturalmente a gente deixa eles perguntarem e vamos respondendo as perguntas deles. E a gente mostra o nosso cocá, que é o nosso adereço, a gente mostra a nossa tanga, o que a gente chama de tupissai, que é esse daqui, a gente mostra os colares, o nosso maracá, que é o nosso instrumento que a gente usa durante o Auê, que é tipo um chocalhozinho, né, feito com uma matéria que é um coco e um pauzinho atravessando um coco, e dentro do coco tem várias sementes, né, e ele faz esse som de chocalho. Então a gente mostra algo mais lúdico para que a criança consiga entender de uma forma fácil. A gente tem que ficar falando algo muito complicado para ela, porque a gente pensa principalmente que estamos lidando com crianças. São povos que têm os saberes ancestrais da natureza, onde eles trabalham a cura de uma forma natural. Então temos também que estar atento para tanto conhecer essa cultura com muito amor, com muito respeito, mas saber também que eles precisam de visibilidade, porque eles lutam só. Eles não têm apoios, né, como tem outras comunidades que têm esses apoios. Então a gente precisa, nós, em sã consciência, sabemos que precisamos elevar, né, essa cultura cada vez mais com muito respeito. Na minha escola eu sempre procuro participar de coisas como liderança e sempre trazer pautas indígenas para o nosso ensino. E quando a gente faz trabalhos culturais em escolas com crianças pequenas ou até adolescentes, eu acho que ajuda sim a formar um pouco de o ponto de vista diferente, mudar o ponto de vista de algumas pessoas sobre os indígenas, sobre os povos indígenas que ficaram em 1500, que é totalmente diferente. Hoje em dia a gente tem acesso à tecnologia, muitos têm lugar de fala, né, para falar nas redes sociais, muitos indígenas são ativistas hoje em dia, graças ao conhecimento, né, graças que a gente saiu da aldeia, a gente foi para fora e a gente conheceu. E agora a gente, graças a isso, várias das pessoas que lutaram, a gente tem o nosso lugar de fala. E fazer o trabalho cultural em outros ambientes não só ajudam eles, mas também nós, porque com esses trabalhos a gente não só fala da nossa cultura com nós mesmos, mas também compartilha. E isso faz a gente nunca se afastar da nossa cultura. Geralmente isso aí é o que sobra Aqui de são os algumas... espinhos? Não, aí essas listras, elas são as fibras da palmeira, da madeira dela, né? Isso aqui geralmente é o que sobra de um material como esse. Esse daqui já é uma outra árvore chamada pati, também é uma palmeira. Ela é clima, o tucum é um pouco mais escuro, como você pode ver aqui, é mais escurinho. Então o que acontece? Às vezes a gente faz o material do tucum, um material como esse, e aí o que sobra a gente faz essas partes menores para esses tipos de adornos aqui. O Auê é um ritual sagrado nosso, é muito antigo, vem desde os nossos antepassados, né, e vai passando de pai para filho e chegou até a nossa geração atual, né. Antigamente o Auê era somente uma música que a gente cantava contando coisas do dia a dia, né. Tem uma música, por exemplo, que se chama O Mucará. O Mucará significa, olha a caça, né, ou trilha da caça, que é basicamente uma música em que a gente contava ali o trilho da caça, que a gente ia vendo enquanto ia caçar. Então, era dessa forma que acontecia antigamente. Mas hoje o Auê ela tem um significado muito mais importante, porque o nosso povo, o povo Pataxó, nós quase perdemos o nosso idioma por completo. E isso fez com que a gente lutasse, buscasse resgatar esse idioma. E uma das formas de resgatar o idioma é justamente através do Auê. Por quê? Porque a gente
compõe novas músicas, a gente canta essas músicas, e quando a gente canta, a gente une para fazer isso, cria uma força maior, então a gente revitaliza a língua, né? A gente consegue revitalizar e resgatar o nosso idioma. Então a gente tem nossas músicas no nosso idioma mais fortes, tem músicas em português também, que é para trazer algo mais lúdico, para justamente fazer com que as pessoas se animem para quererem ir lá cantar. E aí, quando elas se animam para cantar, elas pegam o nosso idioma fácil também, né? Porque, como eu falei, nós quase perdemos a nossa cultura, quase perdemos nosso idioma por completo. Então é um processo de luta que a gente vem desde antigamente tentando resgatar até hoje. Eu aprendi com a minha avó, né, que quando a gente come algo que faz mal, faz um chá de boldo, alecrim que dá alegria, toma um banho de ervas, né? Os banhos de ervas é muito importante que a gente faz para se livrar de algumas coisas negativas. O banho de alecrim é muito bom, de boldo também, de erva cidreira. Banho de tudo dá para fazer. E eu, como psicóloga, confesso a vocês que convivendo com esses povos, eu aprendo muito mais com eles e me conecto muito mais comigo mesma através da natureza, através dessa cultura ancestral que eles trazem com muito amor. Inclusive, eu compus essa música Jurema, né? Que também é indígena, esse nome, né? Que é Ouvi mamãe Jurema me chamando na mata. Senti mamãe Jurema me abraçando. Minha alma. Convido todos vocês para vir conhecer a reserva Uirapuru. O povo Pataxó é um povo muito alegre, um povo muito rítmico, né? É tanto que o povo Pataxó era chamado antigamente pelos Machacalis, que é um outro povo, de povo papagaio, justamente por essa alegria que a gente transmitia, né, no nosso canto. Então, a gente tem muito essa coisa de música, a gente gosta da música, né? Os anciões, que a gente chama os mais velhos de anciões. Na nossa cultura a gente respeita muito e é como se fosse o pai de todos. Por exemplo, a minha avó é anciã e todo mundo da nossa aldeia respeita ela, pede oração, sempre quando vê ela cumprimenta como ela tivesse muito respeito na aldeia, porque a gente vê os mais velhos assim. E igual os ensinamentos deles. Todos nós pedimos ensinamentos para os mais velhos para ver como que vai ver se vai acontecer alguma coisa ruim na nossa vida. Os mais velhos vão lá, orienta, ou fala alguma coisa que deixa a gente mais calmo. Então a gente canta tanto em momentos de celebração, momentos de luto, né? A gente tem música para tudo, né? Então a gente tem música para momento de alegria, tem música para conscientização, tem música para momentos tristes que aconteceram. Então a gente tem, por exemplo, uma música que fala somente sobre o fogo de 51. O que é o fogo de 51? O fogo de 51 foi um massacre do nosso povo que aconteceu em 1951, onde duas forças policiais diferentes foram na nossa aldeia e massacraram as pessoas, queimaram casas, mataram pessoas, né? Muita coisa ruim aconteceu e nós tivemos que nos refugiar para outros lugares. Por isso que hoje existe uma aldeia em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, justamente que são esses descendentes desse massacre que fugiram e foram para outros lugares, né? Hoje tem Pataxó em muitos lugares do Brasil justamente por conta desse massacre. Então a gente tem música para isso, mas a gente também tem música alegre. Tem música que é Bem-vindo à Mata, tem música que é Ao Redor da Fogueira, tem música do Passarinho. Então a gente usa a música para tudo, até para justamente afastar a tristeza, né? Apesar de ter acontecido essa fatalidade, esse massacre, a gente tem música para afastar essa tristeza. Qual música você cantaria agora para esse momento da gente aqui? Tem uma música que se chama Bem-vindo à Natureza, que era assim, ó. A gente começa assim. Taputa, Maturemba, Toroteu Ritué. Taputa, Maturemba, Toroteu Ritué. Siratame, Atrioca, Hehe, Carrabia, Cuanto Querer, Carrabia, Cuanto Querer, Torotei, Torran, Taputaria, Ron, Retorno, Anerron. É isso. Que maravilhoso! Qual lição de vida e qual mensagem vocês querem deixar para quem vai assistir esse mini documentário? Principalmente as pessoas que, assim como eu, também são jovens, né? Ouçam os mais velhos, porque eles que carregam todo o conhecimento ancestral e nós precisamos ser a resistência que preserva essas raízes, né? Sem as raízes, a árvore não é nada, a árvore cai. Imagina nós que somos fracos, né? Então, quando nós sabemos as nossas raízes, a gente não se perde lá na frente.
Eles são Pataxó. E ser Pataxó é muito mais do que um nome. É ser raiz viva, memória que resiste. Carregam uma história marcada por tentativas de apagamento, mas nunca vencida. Acordam com a luta nos ombros e ainda assim seguem firmes. Onde outros veem apenas terra, eles veem lá. Tentaram silenciar suas vozes, apagar seus costumes, negar sua existência, mas esqueceram que quem nasce da terra volta para ela mais forte. Eles estão nas aldeias, estão nas cidades, estão nos cantos esquecidos desse país, estão onde a história real não mostra. Invisibilizados, mas nunca ausentes. A história deles não é passado, é agora. E o futuro já está se levantando. Eles não desapareceram, estão renascendo. E cada passo é um grito que diz: nós resistiremos até o fim. O que levamos daqui não cabe nas câmeras. São sementes. Sementes de escuta, de cuidado, de memória viva. Ser indígena não é estar preso ao passado, é estar inteiro no presente. É transformar o cotidiano em gesto de permanência. O grupo Patamionã Pataxó nos ensinou que a vida não precisa de tradução, ela só precisa ser sentida. E agora que escutamos, não dá mais para fingir que não ouvimos. A floresta vive em quem não esquece de onde veio, e talvez, depois de hoje, um pouco dela também viva em nós. Fiz meu